Na minha opinião, a reforma do Congresso sempre preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente comenta o que foi notícia na semana que passou e também analisa o que vai acontecer na semana que vem. Comigo está a Zezé de Lima e também está a Rose Guglielminetti. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, Marcão. Olá, pessoal. Muito obrigado. Obrigada aí. Vamos que vamos. Oi, gente. Oi, pessoal. Marcos. E vamos comentar, né, os assuntos que foram notícia. E olha que a semana foi bem quente, né, pessoal? De tédio não morreremos. E estamos em contato já com o deputado estadual Daniel José, do Partido Novo. E a gente vai conversar com ele, então, sobre vários assuntos referentes à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde a todos, prazer enorme estar participando mais uma vez do programa na Band. Um abração aí para o Marcos, para a Zezé, para a Rose e para todos os ouvintes e quem está assistindo a gente. Vai lá, Zezé, pode fazer a primeira. Bom, deputado, tem um projeto que visa aumentar os recursos aí para a educação. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque esse assunto, né, educação, vive na pauta do senhor. E depois conta para a gente como que o senhor se envolveu tanto com esse tema. Olha, acho que dá para começar a responder falando sobre como eu me envolvi, porque falar de educação para mim é extremamente importante. Eu acredito que é a pauta mais importante do Brasil, pensando a longo prazo, e foi o que transformou a minha vida no final de contas, né? Eu sou originalmente de Bragança Paulista, né? Aqui pertinho, de Campinas, e, enfim, veio de uma família tipicamente brasileira. Meu pai, hoje com 97 anos de idade, teve 11 filhos, né? E eu sou o mais novo, e, enfim, minha mãe trabalhou como diarista a vida inteira, começando a trabalhar com 7 anos de idade, e toda a batalha, a luta que eles tiveram foi que para que os filhos tivessem a oportunidade de estudar e de, enfim, aprender. E com esse aprendizado, com esse conhecimento que a gente teve básico, né, de matemática, português, ciências, todas essas coisas, aproveitar as oportunidades que poderiam surgir por consequência, né? Então, eu acabei ganhando bolsas de estudos, estudando economia em São Paulo, fiz mestrado nos Estados Unidos, em Yale, trabalhei em diversos lugares, desde o mercado financeiro até trabalho de ajuda humanitária com refugiados de guerra. Enfim, eu tive várias experiências bacanas e todas elas vieram por conta da educação, mesmo vindo de uma família simples, mesmo vindo de uma realidade tipicamente brasileira, né? Então, por isso que esse tema é muito importante para mim, né? E por isso que eu batalho bastante na Assembleia para que a educação melhore, né? E a gente tem que entender bem também o que é melhorar a educação. Muitas vezes as pessoas falam, poxa... Oi, desculpa. Deputado, deixa eu cortar um pouquinho o senhor. Imagina. Nós tivemos, o senhor está falando de educação, nós tivemos a pandemia, as escolas fechadas, estão sendo reabertas agora, em agosto nós teremos aí a liberação de todos os alunos em sala de aulas, então é perceptível que houve um prejuízo muito grande. Muito grande. Que, como deputado, o senhor fez ou auxiliou o governo, ou mesmo discussões que foram feitas para poder trabalhar para recuperar esse prejuízo que esses estudantes, principalmente de escolas públicas, tiveram. Porque, assim, tudo bem que o governo ofereceu chip, ofereceu computador, mas a gente sabe Sim. que, na realidade, quando você vai no vamos ver mesmo de cada família, nem todo mundo tem computador em casa, nem todo mundo, ou se tem um computador para todo mundo trabalhar. Então, a realidade ela é bem diferente daquilo que a gente vê em coletivas. E o prejuízo foi muito grande em relação à educação por conta da pandemia. Sim, todas as evidências mostram que não faz sentido ficar 15 meses sem aulas presenciais. Nenhum país do mundo que valoriza a educação ficou todo esse tempo sem aulas. No máximo 1 ou 2 ou até 3 meses. Não muito mais que isso. Se você pega toda a lista do ranking do PISA, que é a avaliação internacional de qualidade da educação, onde a gente está lá nos últimos lugares, você vai ver que todos os países que estão nos primeiros lugares tiveram pouquíssimo tempo sem aula durante a pandemia. Então, vários experimentos, pesquisas foram feitas, inclusive no interior de São Paulo, 131 municípios, que o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez, e que, através dessa pesquisa, chegaram à conclusão, como foi a mesma conclusão em todos os lugares,
que as aulas presenciais não aumentam a transmissão do coronavírus e, no final de contas, não tem um impacto no número de casos e mortes. Então, isso é um ponto muito importante que, infelizmente, foi ignorado por boa parte dos prefeitos ao redor do Brasil. Porque essa decisão, como é uma crise sanitária, né, o tomador de decisão final é o prefeito. O governo federal, infelizmente, se manteve calado, não teve nenhum tipo de atuação forte em dar diretrizes, em orientar as prefeituras e os estados nesse aspecto da educação. O Ministério da Educação foi completamente conivente, fez erros grosseiros. O governo de São Paulo, a Secretaria Estadual, no final do ano passado começou a defender a volta às aulas. Eu defendo a volta às aulas presenciais desde junho do ano passado, para que elas voltassem em agosto do ano passado, no mais tardar. E, infelizmente, isso só está acontecendo em agosto, só que do ano seguinte, desse ano, né? Então, o impacto é gigantesco, é muito difícil fazer qualquer tipo de atuação para recuperar o que foi perdido, porque é o Brasil inteiro sem 15 meses de aula, então é um negócio assim que são 45 milhões de alunos, é uma escala enorme, e é muito difícil você recuperar num tempo razoável, vai demorar pelo menos aí uma década, segundo alguns estudos aí também do Banco Mundial, mas o meu trabalho ali foi de pressionar não só a Secretaria Estadual de Educação, mas de estar toda hora pressionando os prefeitos para que eles tomassem a decisão correta, que era voltar às aulas presenciais. Inclusive, eu arrumei um monte de briga com um monte de prefeito, que enfim, estavam tomando decisões com base naquilo que a população achava que era o mais coerente, né? Mas que muitas vezes uma parte da população, uma fatia da população, né? Sobretudo aquelas mais ligadas ali à realidade da educação, né? E, infelizmente, não foi uma medida pautada em evidências, né? Em estudos, em questões técnicas. E é, mais uma vez, decisões não técnicas se sobrepondo a decisões técnicas na área da educação. E isso é uma constante no Brasil. Não à toa a gente tem um sistema educacional muito ruim e não à toa nossas crianças e jovens, mesmo assim, boa parte delas abandonam a escola antes de terminar, né? Então 47% abandonam a escola, 43% abandonam a escola antes de terminar e quem termina, só 7% sabe a matemática básica. Então não é à toa que esses números desastrosos são uma realidade, né? Então o meu trabalho ali foi muito de pressionar. Infelizmente não tem como passar um projeto de lei que faça com que seja obrigatória a aula presencial em todos os municípios. Não tem essa capacidade, não existe esse poder, né, no legislativo estadual, mas a gente fez tudo que estava no nosso alcance, requisitando informações e pressionando, né? E esse é um pouco do papel que a gente tem que fazer como fiscalizador também, que muitas vezes é uma parte do trabalho, né, de um deputado que é meio ignorada, né? Ô, deputado, eu queria que o senhor voltasse a falar um pouquinho sobre o ICMS educacional, né, que é o projeto que a Zezé perguntou para o senhor, então eu queria que o senhor voltasse a falar um pouquinho sobre o que é esse projeto. Sim, educação, a maneira como eu gosto de falar, né, que ela é uma política pública, uma área, né, de atuação que é o importante. A gente tem o urgente, a gente tem o importante. O importante é o que vai fazer a diferença em algumas décadas para frente. E a educação está dentro disso. Porque se você leva uma criança no hospital e ela não é atendida e vem a falecer, o trauma ali é imediato. Se você leva uma criança para uma escola com aulas ruins e ela não aprende hoje, o impacto é invisível. Mas ao longo de 10 anos com aulas ruins, o impacto é gigantesco em termos de oportunidades para ela para o resto da vida. Em termos salariais, em termos profissionais, em termos de formação como cidadão, como pensador crítico, né, das coisas. Então, é uma área muito técnica. E o ICMS educacional é um projeto que já foi implementado em outros estados, que São Paulo está atrasado, que o novo Fundeb, que foi aprovado no ano passado lá em Brasília, no Congresso Nacional, obriga os estados, dá prazo de 2 anos para os estados se adequarem, né? E o que ele é? Ele é basicamente colocar critérios técnicos de educação, critérios de qualidade de ensino, para definir o quanto cada município de São Paulo vai receber de repasse de ICMS. ICMS é o imposto mais importante do Estado, arrecadado pelo Estado, e que parte dele é distribuído para todas as prefeituras, todas as 645 prefeituras de São Paulo, né, do Estado de São Paulo. E hoje são critérios muito defasados e inadequados.
E a ideia é que a gente passe a ter critérios de desempenho em educação. Então, os prefeitos compitam entre si para ver quem consegue melhorar mais a aprendizagem de português, mais a aprendizagem de matemática, consiga reduzir mais o abandono escolar, consiga aumentar mais as taxas de alfabetização e, dessa forma, receber mais recursos do ICMS que ele vai poder usar para investir em infraestrutura na cidade, para, enfim, fazer tudo aquilo que ele achar que é importante. Mas, para receber esse recurso, ele tem que melhorar a educação de fato. Não é pintar a escola, não é trocar a cadeira da escola, a lousa. Não, é fazer com que os alunos aprendam mais. E aí, como eu disse antes, né, a educação é uma área técnica. Eu até costumo brincar que você não pergunta para um médico, um cirurgião cardiologista, como que você faz uma cirurgia cardíaca pela esquerda ou pela direita, né? Você faz uma cirurgia cardíaca da maneira técnica, seguindo os protocolos técnicos. E eu acredito que a educação é da mesma forma. Não tem uma educação da forma da esquerda ou da direita, não é um projeto sozinho que vai, não é uma proposta sozinha que vai resolver o problema. A gente tem que estudar todas as evidências, tudo que é publicado, né, que dá resultado, que melhora a aprendizagem, e implementar essas medidas, esses protocolos, essas políticas públicas para fazer com que os jovens, as crianças e jovens aprendam mais e tenham mais oportunidades na vida. Uhum. Bom, infelizmente o nosso tempo com o deputado estadual Daniel José se encerrou, ele que é do Partido Novo. Deputado, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, é muito importante que a gente continue batalhando pela educação. Esse projeto do ICMS educacional tem o potencial de transformar a educação de São Paulo e é muito importante, não só que Campinas, mas todas as prefeituras da região apoiem o projeto do ICMS educacional para que a gente consiga, enfim, dar mais oportunidades para os nossos jovens. Obrigado. Um abraço para o senhor. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe de maneira virtual o deputado federal Kim Kataguiri, ele que é do DEM pelo estado de São Paulo e também uma das lideranças do Movimento Brasil Livre, o MBL. Seja muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, bom dia a todos. Deputado, eu queria começar conversando com o senhor a respeito da passeata, do protesto que o MBL chamou para ocorrer em setembro, né? Eu queria saber se não, pedindo impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro, essa é a passeata, não está muito distante nesse momento em que o Brasil, a cada 20 segundos, tudo pode mudar. Marcar um protesto lá para setembro, não acaba fugindo um pouco do foco que está acontecendo agora, que é a CPI, que são as denúncias, né? Até mesmo em relação às rachadinhas. Não fica um pouco distante jogar esse protesto lá para setembro? Olha, na época das manifestações contra a Dilma, a gente marcava manifestações com 3 meses de antecedência, justamente, primeiro, porque a gente tinha a Lava Jato como um fator mobilizador, né? Cada operação, cada esperança de se avançar nas investigações contra o governo federal era uma pequena vitória que ajudava a mobilizar a população para a data. E a nossa Lava Jato de hoje é a CPI da pandemia, então não acho que marcar para um período em que a CPI ainda vai estar acontecendo, vai estar avançando e com certeza vai ter mais provas e mais elementos do que já tem hoje, ajuda a catalisar a manifestação e o próprio tempo de organização, né? Divulgar uma data não é uma coisa simples, né? Mobilizar as pessoas, ainda mais no momento em que a gente tomou muito cuidado para marcar a manifestação quando 100% da população vai estar vacinada com a primeira dose, né, e mais de 60% com a segunda, né? A gente quer ter a segurança de que as pessoas vão poder ir às ruas, mesmo porque uma das nossas principais críticas é a negligência criminosa do governo durante a pandemia. Se a gente contribuísse para a pandemia nesse momento, seria no mínimo uma incoerência no nosso discurso. Daí o espaçamento, o tempo de organizar a manifestação, que precisa ser grande, necessariamente, quando você convoca uma manifestação, a pior coisa que pode acontecer é ela ser pequena, porque você fortalece o seu adversário, né? Tem um efeito contrário. Então ela precisa ter bem organizada, precisa ser bem planejada, e no tempo do calendário de vacinação ali do estado de São Paulo, que no dia 12 de setembro já vai ter avançado bastante. O deputado, em cima dessa questão a Rose, boa tarde. Em cima dessa questão do tempo para organizar, o que a gente tem visto é que, por exemplo, as passeatas e os movimentos feitos pela esquerda
tem trazido só partidos de esquerda, e nós tivemos, inclusive, alguns conflitos quando o pessoal do PSDB chegou a querer participar dessa passeata. Na passeata que vocês estão organizando, o senhor acredita que haverá uma participação maior de pessoas fora desse reduto de vocês e vai ser a partidária? E uma segunda pergunta hoje há clima para um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, na Câmara e no Senado? O clima para impeachment é uma coisa, a maioria para impeachment é uma coisa que se constrói. Quando foi aberto o pedido de impeachment contra a Dilma, não havia maioria na Câmara dos Deputados para sua aprovação, né? O PP ainda fazia parte da base aliada, setores do MDB também faziam parte da base aliada. Nem o PSDB inicialmente queria o impeachment, né? Eles defendiam a ação que o Aécio havia ingressado no TSE. Então, não vai ser no momento da abertura do pedido que nós já vamos ter maioria. A primeira pressão inicial para que ele seja acolhido e para que a denúncia avance, né? E eu acho que isso cada vez mais ganha peso, ganha materialidade, conforme as investigações se aproximam do presidente da República, agora com citações até a primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Então, acho que o clima é uma coisa que se constrói. Em relação à ideologia, todos de qualquer ideologia vão ser muito bem-vindos na manifestação. Não vai ser uma manifestação que vai fazer pré-campanha para nenhum candidato, não vai ser uma manifestação que vai falar de Lula, não vai ser uma manifestação que vai falar de Moro, não vai ser uma manifestação que vai falar de Ciro, não vai ser uma manifestação que vai falar de Amoedo. Qualquer um que esteja presente lá vai ser muito bem-vindo, né, sem antecipar o debate eleitoral. E eu acho que o mais importante é a análise que a gente faz de que as manifestações à esquerda contra o Bolsonaro não tem tanto peso porque é basicamente o mesmo público que já não votou nele, né? E que por si só não teria a força política de derrubá-lo, pelo contrário, são manifestações que reforçam a posição do Bolsonaro na medida em que boa parte dos manifestantes exaltam ali ou apoiam a candidatura do Lula, reforçando a polarização que na nossa avaliação fortalece o Bolsonaro. Para derrubar o Bolsonaro, a gente precisa de uma mobilização de centro-direita, de direita, de gente que votou e que se arrependeu e que está decepcionada com o governo, que se sente traída pelo governo, que aí sim é onde dói, né? Quando o presidente da República passa a sentir no seu próprio eleitorado, no seu próprio público, né, para aqueles com quem ele se importa com os votos, com quem ele se importa com a mobilização, que é para efetivamente o Palácio do Planalto sentir, né? Essa é a nossa avaliação e por isso que a gente decidiu organizar uma manifestação organizada por nós, em que todos vão ser bem-vindos, mas com um caráter muito diferente. Não vai ter um balão da CUT, não vai ter bandeira de Lula livre, que são coisas que dividem e que fazem com que boa parte do nosso público fique desconfortável de comparecer a manifestações de esquerda. Ei, Kim, a Zezé falando, parece que você tem cadeira cativa nos bastidores, menino. Não, daqui a pouco eu vou entrar com ação trabalhista contra vocês, gente. Com medo disso, vou avisar meu chefe, falar, toma cuidado com esse chefe. Ô, Kim, eu estou preocupada com essa manifestação no seguinte sentido. Ela pode ser uma manifestação que vai dar um pontapé inicial mesmo no impeachment, mas, como a Rose colocou, de repente, né, se não for ninguém, é um perigo, ou você colocou, um dos dois. Qual o retorno que vocês estão tendo para essa chamada de manifestação feita? Eu me lembro que a gente acompanhava lá quando era a Dilma, a gente ficava olhando a página e não fizemos isso, né? Mas olha, tantos mil confirmaram presença. Nossa, agora já são tantos mais, né? Como é que está agora? Que retorno vocês têm? A gente está tendo um retorno bastante positivo, Zezé, tanto na mobilização em redes, né? A manifestação tem tido bastante adesão, bastante compartilhamento, muita gente falando sobre ela. Conseguimos levantar ali no primeiro lugar nos trend topics no Twitter, quando nos organizamos para fazer. E pessoalmente também, a gente tem colocado faixas ali em diversos viadutos, rodovias aí pelo estado de São Paulo, pedindo para o pessoal buzinar para apoiar, divulgando o dia da manifestação e esse retorno também, que foi um dos nossos principais termômetros na época da Dilma, também promover buzinaços, também tem sido positivo. A gente não pode ter medo de falhar,
né? A gente não pode ter medo de deixar de convocar manifestação porque existe o risco da manifestação ser pequena. Primeiro que todos os sinais indicam o contrário, né? Que vai ser uma grande manifestação e a gente trabalha para que seja a maior manifestação contra o Bolsonaro da história, né? Que precisa ser, tem o dever de ser, se a gente tem a intenção de causar impacto e de derrubar o presidente da República. E segundo que, ainda assumindo risco, né, ainda assumindo desgaste, ainda assumindo os ataques do Palácio do Planalto, dessa rede de blogs ali financiados pelo governo, de toda a base parlamentar do governo, enfim, e de todo o aparato, né, que estatal que o governo colocou a seu serviço, a gente precisa defender aquilo que a gente acredita, a gente precisa defender aquilo que é certo, e para isso ter a coragem de ir para as ruas é fundamental, independentemente dos riscos que isso, independentemente, claro, né, levando em consideração a pandemia e a vacinação, mas dos riscos políticos que isso envolve. Deputado, qual que é o cenário político entre a organização, no sentido político mesmo, da passeata ou dos movimentos em relação a Dilma e em relação ao Bolsonaro? Por que eu pergunto isso? Porque o Bolsonaro, ele tem vou chamar de esquema muito organizado em relação às redes sociais, da pós-verdade, das fake news, e é um povo muito mais truculento do que a própria esquerda, pelo menos é o que eu tenho impressão. Então, quando se compara esses dois ambientes, esse ambiente atual, ele é mais complicado e mais desafiador para poder organizar a população, para chamar a população, fora que a gente tem alguns efeitos. Você tem o efeito da pandemia, que as pessoas têm medo de ir para a rua, aquele que é mais consciente. Você também tem um efeito dos desencantos, porque se já vinha um desencanto com a política no passado, esse desencanto aumentou. E a gente não viu no Brasil sendo construído aí políticos que pudessem fazer, ser o modelo, ou pelo menos a possibilidade de um eleitor falar, não, esse pode ser um presidente, esse pode ser um governador, fora desse eixo, esquerda-direita. Eu acho que no nosso maior desafio é a desesperança, né? Era o nosso maior desafio também na época do governo Dilma, as pessoas acreditarem que, primeiro, elas irem para a rua teria algum impacto, né? Teria alguma mudança na vida real. Insatisfeito todo mundo estava, agora pouca gente, de fato, no início acreditava que era possível fazer alguma diferença, mesmo depois, eu lembro da manifestação dia 15 de março de 2015, né? Que foi uma manifestação maior do que as diretas já. O impacto na oposição foi muito pequeno, né? Na oposição da época, o PSDB, o Aloysio no Senado, Serra no Senado, dizendo que era para deixar o PT sangrando até 2018, que não tinha clima para impeachment, o MDB ainda muito próximo do governo, o PP, o PR, todos os partidos ali com uma base muito forte, muito firme, muito fiel, né, ao governo. E o nosso principal desafio foi justamente esse, mostrar para as pessoas que não, você tinha uma possibilidade real de promover uma mudança de baixo para cima, né, sem partir do Congresso Nacional, sem partir da oposição que estava estabelecida, que estava contra o impeachment, mas partindo das ruas, partindo das manifestações. Esse é o nosso maior desafio hoje. Existe um outro desafio que a época a direita estava toda unida, hoje, né, você tem divisões, né, e eu acho natural e acho positivo que você tenha diferentes correntes dentro da direita, que é um sinal de crescimento, de amadurecimento, né, desse espectro ideológico que acho que começou a ser debatido e a ganhar espaço a partir das manifestações pelo impeachment. Antes era uma coisa meio envergonhada, né, o eleitorado de direita ficava um pouco refém da social-democracia do PSDB. Mas apesar desse desafio, o que eu sinto é que a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro se decepcionaram, não viram os valores que levaram a direita a ascender, né, ao poder, sendo representados pelo Bolsonaro no governo. Na agenda anticorrupção, com a Lava Jato, com a destruição da Lava Jato, com a aprovação da lei de abuso de autoridade, limitação de delação premiada, diminuição do poder do COAF e várias medidas, vários avanços, a indicação agora de um assessor, né, de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, do Cássio Nunes, que relativizou e diminuiu a pena da lei da ficha limpa para partir do cumprimento, para partir da condenação, né, e não do cumprimento da pena, como era antes. Todos esses avanços contra a agenda anticorrupção mobilizam boa parte da direita. E a outra questão que é a agenda econômica também, né, que para mim o cúmulo, né, o ápice, né, para além de uma agenda de privatização que andou para trás, né, em vez de privatizar, o governo Bolsonaro estatizou mais do que criou mais empresas estatais do que privatizou. Você tem o fato de que o ministro da Economia agora manda uma reforma tributária que dobra a tributação em cima das empresas. É uma coisa que
sequer o PT, que tinha uma visão mais desenvolvimentista, mais intervencionista, teve coragem de propor. Então, eu acho que a gente tem esses elementos ao nosso favor, né, para a mobilização da direita brasileira contra o Bolsonaro. Então, Kim, mas eu acho que tem um fator que eu não consigo ver ele agora. Fator Cunha, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi o cara que, decepcionado, que se sentindo traído, aí falou: olha, eu vou aceitar o pedido de impeachment. Você acha que o Arthur Lira, se pressionado, ele faz isso? Porque ele vem Ele dizendo mesmo que fica no governo até perder. Ele perde pelo governo, só não topa rolo, né? Tipo golpe. Ele mesmo já deu sinalização de que, né, e nas palavras do próprio presidente da Câmara, né, não é o presidente da Câmara que faz o impeachment, é o impeachment que faz o presidente da Câmara. Vem de fora para dentro, e ele tem consciência disso. Quando chega num momento, né, em que é inevitável, Arthur Lira, vamos lembrar que no início do governo Bolsonaro era oposição ao governo Bolsonaro, né, fazia críticas ao ministro Paulo Guedes, principalmente à reforma previdenciária, foi mudando de postura ao longo do tempo, como todo o centrão muda com uma facilidade gigantesca. O ministro o chefe, o líder do governo no Congresso Nacional era ministro da Dilma, e o líder do governo na Câmara dos Deputados foi vice-líder do governo Lula, do governo Dilma, e passou com a mesma facilidade para o governo Bolsonaro. Da mesma maneira, faça-se uma transição para um governo Mourão. Não vejo nenhuma dificuldade, nenhuma fidelidade nesse sentido a partir do momento, e para mim esse é o ponto de inflexão. Quando fica caro demais apoiar o presidente da República, caro a ponto de não ter nenhum tipo de cargo, nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de obra pública no seu reduto eleitoral, que faz valer a pena, que faz você arriscar sua popularidade, associar sua imagem do presidente da República, é o momento quando as pessoas começam a desembarcar. E esse é um movimento que eu já começo a ver acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. Parte até dos partidos da base aliada do Bolsonaro já estão conversando com o Lula, né, para fazer uma transição de fidelidade ainda mais radical. Então eu não vejo o Arthur Lira abraçado com o Bolsonaro até o final, não. Diante desse cenário de Bolsonaro podendo ser impeachmentado, a gente não sabe se isso vai acontecer, você tendo aí um Lula voltando para ser candidato, e você mesmo acabou de dizer que os deputados já estão falando com ele, a impressão que se dá é que os próprios deputados já imaginam que o Lula esteja eleito para o ano que vem. A direita fragmentada trabalha com alguma possibilidade para o ano que vem? Para mim, a única chance que a gente tem de derrotar o Lula é ou o impeachment do Bolsonaro, né, que sem o Bolsonaro disputando as eleições, Lula perde força dentro das próprias esquerdas, né, que fica mais fragmentada e fica menos suscetível a fazer voto útil, porque a principal ameaça já está derrotada, que é o Bolsonaro, né, então você se fragmenta mais em candidaturas do PCdoB, do PSB, do PDT, o PDT já vai ter candidatura própria de todo jeito, de outros partidos também que tem sinalizado mais de distanciamento do lulismo, principalmente depois da sua prisão, e ao mesmo tempo, né, o Bolsonaro é o único sujeito que tem mais rejeição do que o Lula, né? Então, para mim, a chance que o Lula tem de voltar ao poder, a chance que o Lula tem de vencer as eleições é indo para o segundo turno com o Bolsonaro. Indo para o segundo turno com qualquer outro candidato tem uma rejeição menor do que o Lula, e mobiliza pessoas para votarem contra ele. Então, para mim, são duas hipóteses. Uma, o Bolsonaro sofre impeachment e o Lula perde força, porque perde seu principal antagonista. Você vê que o Lula nem em campanha tá, né? Ele não fala nada e ao mesmo tempo fica bem nas pesquisas, só crescendo em cima dos erros do Bolsonaro, né? O maior cabo eleitoral do Lula hoje são os erros, as afirmações, as declarações e os escândalos do governo Bolsonaro. E a outra hipótese que a gente tem é de tirar o Bolsonaro disputando a eleição, não sendo derrubado via impeachment, mas a gente tirar o Bolsonaro do segundo turno, né? Diminuindo as intenções de voto dele, a popularidade está batendo 23%. Tem um número mágico, né, na Câmara dos Deputados, que todo mundo diz que é quando bate 15% de popularidade, que é quando o governo fica insustentável. O governo Bolsonaro está se aproximando desse patamar, e eu não vejo a economia se recuperando tanto a ponto dele retomar essa popularidade. E ainda mais quando a gente parar para pensar no final do ano, comparar a nossa vacinação, o crescimento da nossa economia com o resto do mundo, a gente vai ver o desastre econômico também que foi o governo Bolsonaro. E nisso, infelizmente, né, a gente vê boa parte da população extasiada com o número de mortes, e acho que
Maquiavel tinha razão quando ele dizia que o sujeito esquecia com mais facilidade, né, a morte de um familiar do que a perda de um tesouro. E é isso que a gente está vendo agora com um impacto econômico, com uma revolta aí com a reforma tributária, com a área econômica. Então, de maneira geral, acho que as chances que a gente tem de derrotar o Lula todas envolvem diretamente o enfrentamento ao Bolsonaro. Uhum. Deputado, eu queria saber se a direita, né, no caso o senhor, o seu movimento, se poderia apoiar, de repente, algum candidato de centro-esquerda, porque tem o Ciro Gomes, que chegou até a conversar com alguns partidos de direita, abrir um diálogo. Eu vejo também o nome da Marina Silva, que sempre é colocada, até que nessas últimas pesquisas o nome dela não está sendo colocado, mas teria como ter esse diálogo com a centro-esquerda, ou o senhor acha que não, que a centro-esquerda já fica mais para a esquerda do que para o centro? Acho que a centro-esquerda fica mais para a esquerda do que para o centro. Assim, é uma divergência de mundo muito grande e seria até pouco pragmático da nossa parte, porque não existe espaço, né, nas eleições, no cenário que a gente está vendo hoje, para uma candidatura de esquerda ou de centro-esquerda que todas as lideranças de esquerda estão engolidas pelo lulismo. O espaço que a gente tem para criar uma alternativa e para derrotar o Lula nas eleições no centro e no centro-direita. Né? Da centro-esquerda, ele dominou praticamente todos os espaços. Vai ter o maior tempo de televisão, vai ter a maior parte dos palanques estaduais, vai convencer a maior parte das lideranças que poderiam sair para presidente. Me vem à cabeça agora o Flávio Dino, por exemplo. Com o Lula disputando a eleição, ele sai para o Senado, ou o Guilherme Boulos, em São Paulo. Em vez de sair para presidente como ele saiu da última vez, com o Lula candidato, ele compondo com o Haddad, para o Haddad sair para o governo do estado, Boulos pode sair para o Senado, pode sair para a Câmara dos Deputados. Então, o Lula tem esse poder e ele trabalhou durante o seu governo e o governo da Dilma para sufocar as outras lideranças de esquerda e de centro-esquerda para que só tivesse espaço para ele e para o partido dele. Justamente por isso, para fazer o enfrentamento, para derrotá-lo nas urnas, precisa ser um candidato mais à direita. Uhum. E eu queria saber também do senhor a sua opinião a respeito dessas bravatas, né, do presidente da República, quando ele fala, ele exige o voto impresso, ele também ameaça as eleições de 2022, meio que falando que se não for do jeito dele não vai acontecer. O senhor teme pela democracia do Brasil? Sim, eu não acho que seja bravata, eu acho que é uma coisa para ser levado muito a sério, ainda mais quando você tem comandantes das Forças Armadas, né, assinando nota, e o comandante da Força Aérea dizendo que tem, aspas, base legal para agir. Qual base legal? De qual lei? E para tomar qual atitude? Nós aprovamos uma convocação, né, subscrevi uma convocação na Comissão de Fiscalização para o ministro da Defesa explicar essas afirmações golpistas do comandante das Forças Aéreas e a nota assinada pelos comandantes das 3 armas, né, querendo intimidar a Comissão Parlamentar de Inquérito, como se militar estivesse acima da lei, como se tivesse corrupção nas instituições militares. Né? Esse foi um mito que foi criado e perdurou durante algum tempo, de que militar seria incorruptível, de que militar seria intocável, de que obra pública, política pública, dinheiro público administrado por militar seria sempre necessariamente bem administrado. A gente sabe que não, que tem corrupção em todas as instituições e não vai ser nenhum comandante de nenhuma força que vai intimidar nenhuma investigação do parlamento. Essas explicações precisam ser dadas. E de outra afirmação também do comandante da Força Aérea, quando diz que, aspas, quem tem arma não ameaça, né? O que é uma ameaça por si só. Então, o presidente da República trabalha a todo momento para deslegitimar o processo eleitoral, para dizer que vai ser, já preparando a sua derrota, né, para não largar o poder, para dizer que foi fraudado, para dizer que está sofrendo um golpe, e sabe-se lá o que ele pode fazer com o apoio de setores das Forças Armadas. A gente sabe que para ter golpe, você nunca precisou da maioria das Forças Armadas, você só precisou de uma maioria conivente e silenciosa e de uma minoria que puxasse o barco. Você ter o comandante das 3 armas apoiando o presidente da República nessa aventura é uma coisa que preocupa e que precisa ser denunciada com mais gravidade, com mais estridência do que eu tenho visto. Acho que as pessoas ainda têm considerado muito que é só uma coisa que o Bolsonaro fala e está tudo bem. E é isso que eu quero conversar com o senhor, porque assim, eu tenho uma grande preocupação, eu tenho medo mesmo de que nós possamos, no futuro, aí, o Bolsonaro tentar aplicar um golpe e tentar ficar no poder independentemente das urnas. Mas quando a gente ouve cientistas políticos e até outros políticos, eles dizem que as instituições no Brasil, elas são muito fortes, mas pela sua fala eu tenho a impressão que o senhor teme de que um golpe possa ocorrer. Qual que é a tua opinião de verdade? Assim, o senhor acha que a gente corre um risco mesmo
do Brasil sofrer um golpe, ou o senhor acha que as instituições vão barrar essa tentativa se for ocorrer do Bolsonaro? Eu vou até acrescentar, perguntar Claro. quem que daria suporte a esse golpe? Seriam as Forças Armadas, então? Ou seriam também as polícias? O que está acontecendo? Qual é a sua leitura? Setores das Forças Armadas, né? Não elas como um todo, mas eu vejo sim, eu não tenho tanta, apesar de reconhecer que as nossas instituições são muito mais fortes que as instituições argentinas, que as instituições venezuelanas, que ser um país de dimensão continental dificulta, né, a execução de golpe de Estado, que ter uma imprensa atuante dificulta o golpe de Estado, que ter uma sociedade livre, plural e ter liberdade de expressão para denunciar, inclusive, esses arroubos autoritários do presidente é uma coisa que dificulta o golpe de Estado, mas não impossibilita. E o presidente trabalha todos os dias sistematicamente para minar a credibilidade das instituições, do processo democrático e do processo eleitoral, né? Você imagina se ele consegue mobilizar 5% do eleitorado que seja, 1% do eleitorado que seja, se ele consegue colocar 100 mil, 200 mil pessoas nas ruas, que não é muita coisa, a gente para pensar em grandes manifestações das últimas décadas. Mas 100 mil pessoas, 200 mil pessoas defendendo um golpe de Estado, né, pegando em armas pelo presidente da República, fazendo alguma loucura, gente de quartel, principalmente da base, nem tanto o oficialato me preocupa, mas a base com a qual o Bolsonaro sempre dialogou, né, desde do primeiro mandato, ali, quando ele ameaçava plantar bomba em quartel para pedir aumento de salário, e durante o seu mandato inteiro, que teve atuação mais corporativista. Para mim existe risco sim, e justamente por existir risco as pessoas precisam começar a levar mais a sério o que o presidente da República fala, porque é o presidente da República falando, né? A gente precisa se lembrar disso. Uhum. É isso, a gente recebeu hoje aqui no Bastidores do Poder o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Muito obrigado, deputado. O senhor vai continuar no DEM para as eleições de 2022? A minha decisão de partido vai ser para onde o Arthur Duval, que vai ser meu candidato a governador, se filiar. Eu vou estar junto com ele. Se for pelo Democratas, vai ser pelo Democratas. Se for por outro partido político, vai ser por outro partido. Tá certo, então, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho para vocês. Até mais. E agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar sobre a CPI da pandemia que acontece no Senado. Nesta semana, um dos depoimentos que a gente teve foi de um vendedor da VAT, o Cristiano Carvalho, e ele trouxe ali muitas informações, né, Zezé, sobre até a procura do Ministério por ele, por essa empresa que faria ali o meio-campo, né, com a farmacêutica. Queria que você explicasse para a gente o que aconteceu nesse depoimento, quais são as coisas novas que apareceram durante essa semana na CPI da Covid. Olha, Marcão, assim, a gente, com essa história aí da venda, da compra, aliás, pelo Brasil de 400 milhões de doses da AstraZeneca, né, a vacina da AstraZeneca, sempre foi uma pergunta que ficou no ar, assim, gente, mas como? A AstraZeneca, ela não está numa parceria com a Biomanguinhos? Não é... Eles não entregam para a Biomanguinhos, que aí entrega para o governo brasileiro, tipo Coronavac com o governo paulista, né? A Biomanguinhos tinha esse papel, assim, em relação à AstraZeneca. Aí veio aquela história de que, então, do tal do José Paulo Dominguete, um PM que depois virou vendedor e que era representante ou se dizia funcionário dessa empresa da VAT, com base nos Estados Unidos, e ele denunciando na Folha de São Paulo que ele tinha 400 milhões de doses para vender para o Ministério, mas que o negócio virou água porque o tal do Roberto Dias, uma figura ali importante no Ministério da Saúde, né, gestora ali desses contratos,
havia pedido propina de $1 por cada dose, quer dizer, 400 milhões de dólares de propina. Uma coisa que, embora a gente seja um país corrupto, o que ninguém duvida, né? Mas uma propina desse tamanho a gente não tinha ouvido falar ainda. Bom, o que acontece nessa semana? Nessa semana, o chefe, em tese, o chefe do Dominguete, que é esse Cristiano, foi dar o depoimento na CPI. Primeiro, ele disse que, assim, ele negou muita coisa, criticou o Dominguete, e aí esse depoimento ocorreu no mesmo dia em que a Folha trouxe uma matéria com o dono dessa Davat, com o cara lá do Texas. E o cara falou, não, eu nunca tive aí 400 milhões de doses, uma empresa de um médico que eu conheço que falou que poderia ter. Aí já entra a história de um outro militar que teria feito a ponte, teria falado que o governo brasileiro precisava dessas doses. Olha, enfim, o que deu para mim, assim, toda essa conversa, foi a sensação de que o governo brasileiro, assim, ele está órfão de pessoas técnicas. É um negócio tão absurdo isso, que nunca poderia ter tido um e-mail oficial do Ministério da Saúde para esse povo. Que é uma piada, Rose. Eu estou vendo você fazer assim, você também ficou indignada, né? Cadê Deus? Cadê, Rose? Quando você estava falando, eu estava concordando, e o próprio líder de governo, durante os depoimentos lá na CPI, ele acabou dizendo que ele estava envergonhado pela negociação, ou a suposta negociação conduzida pelo ex-diretor de logística, ex-secretário de logística, né, o diretor de logística, Roberto Ferreira Dias, com esse Dominguete, com o Luiz Paulo Dominguete, com esse Cristiano Carvalho, porque tudo, Zezé, me deu a impressão que são pessoas que aproveitaram o momento da pandemia para poder vender uma vacina fantasma. Eu vou usar primeiro do governo brasileiro, que já tinha dispensado um monte de vacina da Pfizer, né? Então, mas a minha pergunta, Zezé, é o seguinte: por que o governo vai negociar com atravessadores, porque eles são atravessadores, com atravessadores, se o próprio Ministério da Saúde já vinha negociando com a Manguinhos, já tinha acordado com a Manguinhos? Porque se você se lembra, desde o começo, quando o governo rejeitou a Coronavac, sempre nunca valorizou vacina nenhuma, mas entre o pouco que valorizou, havia uma possibilidade dessa negociação com a AstraZeneca e com essa coisa da Biomanguinhos. Então não tinha sentido. E e quando você lê a matéria da Folha nessa semana, com o presidente da empresa dizendo que as vacinas não existiam, você fica impressionada, porque a própria empresa sequer respondeu esse pessoal, sequer a produtora da vacina da AstraZeneca sequer respondeu o e-mail dos vendedores, não conversou com esse povo. Só que o governo brasileiro conversa. A empresa, ela ignorou. Por quê? Porque ela estava negociando direto com os órgãos oficiais, que ela tinha estabelecido uma comunicação. Então, não houve, Zezé, uma gestão técnica de compras. Como assim, gente? Você conversa com gente que você nem sabe quem é. Você começa a vender, comprar 400 milhões de uma vacina cara e poderia ter bilhões ali, liberando para uma empresa. Gente... que aí entra esse pastor, o pastor Hamilton, na história também, que ele que teria feito a ponte do coronel com o cara da Davat, tá? E esse tal pastor Hamilton, aí depois em contato com o Cristiano, né, o que deu o depoimento, ele disse que se o Cristiano quisesse, ele ia levar para tomar um café da manhã com o presidente. Pois é.
Pois é, então, porque você percebe que aquela história de você tentar comprar as pessoas porque você conhece alguém, que é o tráfico de influência. Tá muito nítido em tudo que a gente percebeu, que eles queriam ganhar dinheiro. Essa empresa, essa Davat, esse braço da Davat, foi montado para venda de medicações, de vacinas de H1N1, da própria vacina, de negociar, não vender, né, de negociar medicamentos durante a pandemia. Eu estou entendendo que a empresa percebeu que ali poderia ser um filão para ter lucro e montou uma empresa para poder fazer essa intermediação entre empresas de vacina e os países que iriam precisar da vacina. Agora, Zezé, é tudo muito doido, tudo muito maluco. Como que um governo, o Ministério da Saúde, é um órgão oficial, decide negociar com um bando de aloprados? Porque é um bando de aloprados, porque quando você escuta os depoimentos na CPI, você vê que é um bando de aloprados, aloprados que queriam ganhar dinheiro público, lógico, né? E que estariam pagando aí propina. Que inventaram uma mercadoria. Fantasma. É isso. Enquanto isso, a Pfizer fazendo promoção. Pode falar, Marcos. Não, que oscilou aqui o retorno, eu não sabia se você estava falando ou não. Não, enquanto isso, a Pfizer mandando milhões de e-mails para o Ministério da Saúde oferecendo promoção, né? Oferecendo preço com desconto, né? É uma coisa... Um pouco antes da criação dessa empresa, Marcos. A Pfizer foi o ano passado, no segundo semestre inteiro, e o Ministério nem deu bola. E aí, imagino também, depois que eles viram que imunização de rebanho não ia dar certo, que isso não ia virar, tinha que ter a vacina, aí foi aquela correria atrás de vacina. Aí bateram na porta da Pfizer, de todo mundo, e aí uns bateram na porta deles sem ter vacina para vender. Cara, é inacreditável. Pois é, e assim, agora vamos ver, né, Zezé, para onde que a CPI vai nos levar, né, Marcos? Vamos ver. Lembrando que o Senado prorrogou por mais 90 dias os trabalhos da CPI da Covid, a CPI da pandemia. A gente vai agora para o nosso último intervalo e volta já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder, no último bloco, e nesta semana o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele decidiu compartilhar, né, os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa a candidatura, a campanha da chapa Bolsonaro-Hamilton Mourão, em relação principalmente ao uso, né, de fake news durante a campanha. Tem uma denúncia e pode ter a cassação da chapa. Zezé, o que você vê desse compartilhamento, né? Porque, assim, é fato que teve uma estrutura de disseminação de fake news durante a campanha eleitoral que se mantém até hoje. Agora, eu acho que a dificuldade até mesmo para o TSE acabar caçando essa chapa é comprovar que a chapa sabia, né, que tanto Bolsonaro quanto Mourão sabiam da existência desse esquema e participaram desse esquema de disparo em massa de notícias falsas, né? É isso, você acha que vai ficar mais difícil para o TSE comprovar, né, esse envolvimento e acabar caçando a chapa? Olha, eu acho que o TSE não vai caçar a chapa. Olha, posso estar completamente errado. Mas, assim, o que a gente viu lá do TSE naquela história da Dilma e do Temer, quando também foi feito um julgamento e que o TSE, o Gilmar Mendes, achou que não dava para caçar, porque tinha prova demais, porque foi mais ou menos isso que ele falava, né? Então, quer dizer, o TSE, eu me desculpe, Barroso, mas eu acho que o TSE, nesse sentido de caçar chapas desse vulto aí, ele tem muito gogó, e é só. Mas eu acho que, de qualquer maneira, esse compartilhamento dessas investigações é uma coisa importante.
e vai dar mais visibilidade ainda para o que a gente sabe que é feito o tempo todo. E olha, não estou falando que o PT não entrou numas de fake news quando teve as eleições, não, porque vinha do lado de lá também fake news, né? E aí a coisa acaba, porque acabou perdendo e tudo mais. Mas essa história de fake news, e mais que isso, né? Além disso, aliás, essa história de atos antidemocráticos, da gente ter essa galera aí articulando coisas nesse sentido, isso tem que parar. Inclusive porque por causa desse comportamento do presidente nesse momento acerca de voto impresso. Vocês sabem aqui que minha posição acerca de voto impresso é o seguinte: faz tanta questão, bota voto impresso, né? Dá um jeito de não ter como nego ficar quebrando o sigilo do eleitor, dá um jeito, porque sempre dá-se um jeito, e bota para não ter enrosco, já que existe dúvida nesse sentido. Mas ficar falando que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, o quê, né, Rose? Aí não dá, né? Na verdade, você já quer aniquilar, né? Quando você fala assim, já deixa, já que está gritando pelo voto impresso, vamos deixar, porque a democracia ela é muito mais importante do que os 2 bilhões que serão gastos com essa tentativa, com essa mudança na operação. Rose, se isso for um motivo que faça alguém brigar com outro brasileiro e causar o caos no país, não vale a pena. Sim. Eu concordo com vocês, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral não deve caçar a chapa do Bolsonaro por conta dessas fake news, mas acho que quando ele compartilha, o ministro Alexandre, ele manda um recado dizendo, olha, eu estou de olho em vocês e a gente está investigando. É mais ou menos para tentar, às vezes, incomodar, porque fazer com que esse povo pare não vai parar. Mas pelo menos dizer, olha, cuidado, se você quiser colocar fake news, usar as redes sociais para poder transmitir o ódio, você até pode, mas você pode ser alvo. Então, eu acho que é mais... Métodos, né? Conhecemos os métodos e os seus capachos, estão aqui, esse, né? Eu acho que é mais presta atenção no que a gente está fazendo. Nós não somos ignorantes e não estamos vendo o que você está fazendo. Então, foi mais assim, uma tentativa de sufocar, às vezes, sufocar no sentido assim, de deixar eles ficando dentro... Sabe aquela história de ficar dentro da piscina e você achar que você é livre, mas você tem as paredes? É mais ou menos isso. É isso, meninas. A gente precisa ir embora. Uma ótima semana para vocês. Beijão para as duas. Beijo, Marcos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Eu agradeço muito a sua companhia e fique agora com a programação da Band e a gente volta no domingo que vem. Até mais.